Então, boa noite a todos aí, né? Boa noite a todos. Cadê aqui? Tem mais gente chegando. Aí tem gente da física mesmo entrando aqui, rapaz. Que isso? Será que eu vou fazer um monte de físico virar engenheiro agora? Antigamente eu fazia o contrário, fazia os engenheiros virar físico. Né? Olá, boa noite, boa noite. Não compartilhei a tela ainda, né, pessoal? Vou compartilhar. Calma, só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Vamos lá compartilhar onde está a nossa aula hoje. Deixa eu ver. É possível que eu não sei mexer nessas coisas, cara. Eu praticamente ajudei o Google a fazer esses negócios, pô. Vamos ver aqui. Compartilhar. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Aqui uma janela, um guia. É a guia só. Vamos lá. Então, a guia é essa aqui. Compartilhar. Pronto. Já está sendo compartilhado. Agora eu vou pôr na tela cheia. Vou colocar aqui no início. Pronto, vamos ver. Muito bem. Bom, pessoal, vamos ver. Vocês estão vendo a... Deixa eu ver como é que vocês estão vendo ali. Vamos ver. Muita tela aqui. Deixa eu voltar aqui para o encontro. Tá. Muito bem, pessoal. Eu não estou vendo a minha tela, né? Como vocês, a maioria de vocês deve conhecer o Meeting. Deixa eu ver aqui. Como vocês devem conhecer o Meeting não permite eu ver como é que está ficando a minha tela, né? Não sei se vocês estão vendo aí a aula 1. Estamos vendo sim, professor. Então tá aí. Então, pessoal, antes de começar a aula, deixa eu fazer algumas apresentações, né? Eu vou me apresentar e vocês também têm que se apresentar, porque essa sala é diferente. Eu entro aqui e não vejo ninguém, né? O pessoal fica quieto, não mostra a câmera, né? Tem gente que deve estar... Tem gente que deve estar como é que fala? No quarto, no banheiro, não sei aonde, né? Então, fica complicado, né? Então, eu sou muito conhecido aí na universidade como professor Huck, né? Meu nome é Jorge Faria, mas acho que só minha mãe ainda me chama de Jorge Faria, sabe? Nem meus irmãos, minha mulher, todo mundo me chama de Huck. Então, vocês ficam à vontade de chamar de professor Huck, né? E assim que a gente vai fazendo, estreitando aí nossas relações, aí, nossas conversas, tá? Então, a gente vai lecionar essa disciplina aí de fim de curso, né? Distribuição de energia. E, olha, eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, eu estou vindo da física para a engenharia elétrica. Eu formei em engenharia elétrica em 1995, né? Pode ser que alguma coisa eu ainda falo na época de 1995, mas estou me atualizando. Já peguei o livro, já, né, vi as novas normas, tá certo? Para me atualizar, tá? Ixi, a Arlen era adolescente já, hein? A Arlen era adolescente. Vai ver que eu até conheci esse Arlen. Se ele era adolescente, eu também era, pô, 95. Né? 95 era jovem. Né? Então, gente, eu tenho aí a engenharia elétrica como minha primeira casa, né? Minha segunda casa foi a física. Eu formei em engenharia elétrica em 95, né? Como eu falei. E aí, depois, eu trabalhei 1 ano e meio no mercado, né? Fiquei tentando aí entrar nos projetos aí. Trabalhei numa cooperativa de pescador lá em Corimbatá. A gente fez um sistema de curtimento, tinha umas máquinas e tal. Então, foi minha primeira atividade como engenheiro. Eu trabalhei muitos anos na Centro-América como engenheiro de supervisor, né, do projeto da rádio, na época era Rádio Clube, né, depois a Rádio Clube saiu do Grupo Zaran, agora voltou como a Rádio Centro-América, né, ela foi para o pessoal que era do grupo... do pessoal da Gazeta, do Antônio Dorireu, né? O Antônio Dorireu que passou para ela. Quando passou para ela, eu perdi o emprego, né? Mas nesse meio tempo eu fiz especialização em física aqui na UFMT.
não tinha ainda os programas de pós-graduação. Não, tinha a especialização, né, que é uma pós-graduação, mas não tinha o mestrado e doutorado. E depois, em 99, com essa especialização em física, porque não só o diploma embora a engenharia tenha uma parte correlacionada ali, né, uma metade da engenharia aproveita na física, mas não toda, mas com o curso que eu fiz de especialização, eu consegui entrar no mestrado em física no Ceará. E eu fiz, de 99 a 2003, eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Aí vim para cá em 93, eu tranquei o curso que eu fazia de licenciatura em física aqui, então eu só fui terminar a licenciatura em física depois que eu terminei o doutorado em física. Então ficou uma coisa meio estranha, né? O cara chega como doutor, mas ainda não tem diploma de físico, só tinha diploma de engenheiro. Aí em 2004 eu me licencio né, tiro a licenciatura em física, né, viro licenciado, né, em física. Diz que aprende a dar aula, né, licenciatura diz que aprende a dar aula, né? Isso não existe, o negócio de aprender a dar aula, né? Dar aula é um processo, né? É um processo, é um processo dinâmico, você aprende todo dia, então não é um curso que vai ensinar você a dar aula, todo dia você está aprendendo. E aí eu fui, né, participei depois do crescimento lá do programa de física, ele teve o curso de mestrado, abriu o curso de mestrado, depois abriu o curso de doutorado. Eu faço parte hoje do programa de pós-graduação, né, de doutorado mestrado e doutorado em física, né? E eu espero também que um dia a gente possa ter um mestrado e um doutorado em engenharia elétrica mesmo, né? Não é assim, engenharia de segurança ou outro, assim, engenharia elétrica, né? Um doutorado em engenharia elétrica. Já pensou aqui na FMT? Seria interessante, né? Porque a gente acredita que o centro das atenções, assim, aqui na América do Sul, vai voltar aqui para a nossa região, né? Nossa região tem todo esse potencial para isso, né? A gente tem uma região agrícola que precisa de subsídios nessa parte de engenharia, tanta parte de potência, de comunicação, de telecomunicação, de eletrônica. Então, desde que eu fiz engenharia, eu sonho com isso, né? Desde que eu fiz engenharia, acabei tendo que fazer mestrado, doutorado em física, né? Mas sempre a engenharia, né, fica na gente. E hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu acho que o mundo não está precisando de físico, o mundo está precisando de engenheiro. Você vê a China ali. A China é o país que mais forma engenheiro no mundo, né? Olha só como é que, né? Como isso refletiu na economia daquele país, né? O país cresceu porque tem pessoas que estão acompanhando então, essa necessidade, né? O país cresce, vai precisar de quê? Vai precisar de engenheiro, vai precisar de médico, né? Vai precisar de administrador, de economista, né? Engenheiro, físico é quando o país já é muito rico. Quando o país é muito rico, não tem mais para onde ficar rico, aí ele começa a pensar nessas coisas mais, né, sublimes da academia, né? A física, a biologia, a química, a matemática, né, a filosofia e tal, né? Mas hoje não, hoje o Brasil precisa de gente que desenvolve, que cresce, que faz, dá infraestrutura, né? Então, a gente está aí nessa frente de batalha aí para desenvolver o país, tá certo? E aí eu queria conhecer vocês. Ó, aqui nós estamos em 13. Eu queria, quem puder mostrar a câmera, porque para saber, por exemplo, tem uma menina aqui, né, que na minha época, quando o menino fazia engenharia, era raro, né? Não sei se hoje em dia é assim, tem essa misoginia, mas tem uma menina que chama Letícia, eu só estou vendo a foto dela, um chuvisco, né? Então, quando eu encontrar com ela na rua, ela vai me conhecer porque eu estava vendo minha cara, mas eu não vou conhecer. Ela vai falar, mas esse professor é tão, né? É tão metido, né? Passa pela gente, não cumprimenta, né? Tá certo? O João Pedro está aqui. O Rodrigo já é conhecido nosso de outros carnavais, né? Então, eu estou perseguindo ele. Ele saiu da FIS para fazer engenharia, agora eu fui junto, né? Júlia, quem mais? Varlene, né?
Então, quem quiser aí aparecer, apresentar, falar alguma coisa, não é possível que eu vou passar o curso inteiro, não vou saber nem o som da voz de vocês, viu? Esse sistema é muito, muito bruto. Né? O pessoal é meio tímido de início, professor. O pessoal é meio tímido de início. Eu noto. Vamos aproveitar, porque essa oportunidade eu só vou dar agora nessa aula aqui. Depois a gente vai correr, porque distribuição, a minha ideia é pegar um texto base e dar ele de capa a capa, né? Dar ele de capa a capa. A gente pegar... A gente aqui, deixa eu ver aqui a nossa proposta, né? A gente pegou aqui... deixa eu pegar aqui atividades... Eu queria também ensinar um pouco para vocês como é que mexe aqui no Classroom, tá? Como é que vocês postam atividades, né? Respondem as tarefas que a gente vai criar aqui, tá certo? Lá no Classroom, quem ainda não entrou, eu vou passar agora aqui o código, aí vocês entram lá, né? E já tem o quê? Já tem todos o material de apoio, né? Vocês não podem falar que eu passei isso para vocês, tá? Porque isso aqui isso aqui vocês não podem, tem direito autoral, né? Então eu vou praticamente dar de capa a capa o livro do Nelson Kagan, tá? O livro capa a capa, né? Eu pretendo. Nós não temos 100 dias, igual os semestres anteriores, nós vamos ter 80 e poucos dias, quer dizer, 20 dias a menos. É um semestre curto, mas a gente vai tentar, né? A gente vai tentar. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos compartilhar aqui. Essa aqui, ó, é o ambiente do Classroom, tá? Então, esse aqui é o ambiente do Classroom. O código da turma é esse aqui. Ou seja, quando você entra no Classroom e vai entrar numa turma, ele pede um código, né? Eu vou copiar o link do convite aqui e vou colocar nas nossas anotações aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou abrir aqui. Eu vou colocar aqui. Espera aí. Aí já vem com o código tudo certinho, tá? Clicou ali, vocês vão entrar no Classroom, certo? E vocês vão ter este ambiente que eu estou aqui, ó, tá? Este ambiente que eu estou aqui. Não é esse, porque esse aqui é o ambiente do professor, tá? O ambiente do aluno é um pouco diferente, tá certo? Então, aqui você tem aqui o mural, né, que é onde a gente bota os recadinhos, as atividades, tá? As atividades aqui, eu fiz segmentei nos tópicos. Então, nosso primeiro tópico aqui é Constituição dos Sistemas Elétricos de Potência, tá certo? Já tem uma aula aqui com roteiro. Esse roteiro é o seguinte, como o PDF que eu passei para vocês está muito sofrível, né? Tá também apagado, mas é o melhor que eu achei na rede. Eu digitalizei o texto. Então, tá o texto ali digitalizado, inclusive as figuras eu refiz, tá? As figuras são refeitas. Eu reconstruí as figuras, tá? Com o editor de desenho. Algumas figuras eu atualizei, porque tem, né? É um livro que já tem edições já estão meio atrasadas, tá? E então esse material praticamente é o redigitalizado do livro, ok? Então vai servir para vocês, né, consultar, se precisar fazer algum trabalho em cima, vocês podem pegar uma parte do texto e, né, fazer o texto, tá certo? Outra coisa, vocês vão notar que como eu trabalho no ambiente do Google aqui, os meus textos, tudo é feito no Google Docs, né, no ambiente do Google Drive, tá? Então, eu faço isso porque facilita as pessoas ver o texto quando ele muda, né? Quando eu altero aqui, automaticamente vocês veem ele já alterado, tá? E também porque você baixar um Office, alguma coisa desse tipo, né? Tudo bem que a gente, né? Ninguém que é hipócrita, todo mundo tem um Windows pirata e né? Vou falar, não pode ter e tal. Isso é hipocrisia, não vou bancar o hipócrita aqui, tá certo? Mas aqui você pode editar o texto tanto aqui num tablet, num celular, né? A gente não sabe como é que está a condição de cada um, tá certo?
depois dessa aula, eu vou deixar aqui o vídeo dessa aula aqui, tá? Para vocês fazerem consultas posteriores à aula. E também, quando for necessário deixar uma aula gravada, ou seja, fazer assíncrono, né? Ou seja, nós temos um problema aqui, já vou falar para vocês, que na quarta-feira eu tenho 2 disciplinas no mesmo horário, tá? Uma na civil e uma na engenharia. Então, nós vamos entrar com meia hora, eu vou falar um pouco para vocês, meia horinha, e depois vou deixar a aula gravada para vocês assistirem, tá? Enquanto isso, eu vou para outra sala lá na engenharia civil, que ele só tem aula somente na quarta-feira, né? Eles têm uma aula das 6h30 até 10h30, né? Vocês acham que, né, que vocês estão sofrendo, vocês vão ver o povo da civil, esses sim vão sofrer. Assistir 4 horas de vídeo aula, ninguém merece, não. Tá? Bom, deixa eu mostrar outros ambientes aqui para vocês. Ó. Este aqui é o... Opa, parei. Fui apertar... Espera lá, vamos lá. Vamos de novo. Vamos lá. Cadê a guia? Uma janela, uma guia. Vou lá. Pegar, era o Drive. Está aqui. Compartilha. Está aqui. Então, esse aqui é o Google Drive, para quem, né, está acostumado aí, talvez, com o Dropbox, ou OneDrive, né? Então, esse aqui é o Drive a nuvem do Google, né? Onde vocês, quando fizeram o cadastro no Google, se vocês seguiram aquele videozinho que eu tinha colocado lá no e-mail, né? Fizeram o cadastro no Google, vocês agora têm o direito de ter um Google Drive aí, com acho que 5 GB, 10 GB, não sei quanto é que é, né? O meu aqui é ilimitado, porque é como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma conta que a gente fez corporativa, né? Do Google. Tanto é que aparece aí, hook@fisica.fmt.br, tá? Bom, o calendário, né? Eu já compartilhei todas as aulas no Google Agenda, né? Quem acessar o Google Agenda aí, quando você está no Classroom, você tem acesso aí ao Google Agenda, tá certo? E aí você vê as aulas que estão postadas, tá certo? Aí aqui, por exemplo, vamos pegar aqui. Na semana que vem, dia 15, eu acho que é ponto facultativo, mas eu deixo gravada a aula, né? A gente não pode perder nenhuma aula, por causa, como eu falei para vocês, nós temos pouquíssimos dias de aula nesse mês, tá? Temos uma redução aí de 20%, porque tem que ser 100 dias letivos, nós vamos ter só 80 dias letivos, tá? Então, 20% reduzido. Então, na segunda-feira, 6 da tarde, aí vocês notam, ó, nas 7h30, né? Nas 7h30, aliás, nas 6 horas, continuamos a nossa aula, e 6h30 já é o pessoal da engenharia civil, tá? Como eu falei para vocês. Então, a vantagem disso é que vocês sempre são avisados no celular de vocês, quando vocês colocam o calendário, né, o agenda no celular, tá certo? Bom, deixa eu ver o que mais. Tá. Esse aqui é o Google Chat, né? Então, você vê, eu já conversei com o Rodrigo aqui, ele entrou no Google Chat, mas tem outros que ainda talvez não conseguiu entrar, algum problema ou outro, depois eu vou ver o que é, né? Por exemplo, eu acho que tem uma colega de vocês que eu tentei colocar aqui e não aceitou, quer ver? Tanto eu vou fazer isso ao vivo, vocês verem como é que é. Deixa eu ir aqui no Meet, aqui, vou pegar o e-mail, deixa eu ver se eu tenho o e-mail dela aqui, aqui, deixa eu ver aqui, tá. Agora não aparece mais aqui, porque já está todo mundo que eu convidei participando, né? Mas eu vou vendo pontualmente os problemas aqui, tá certo? Para ver, porque vocês notam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Nós estamos um pouco mais que 10, eu coloquei todos os e-mails aqui, alguns não entraram, depois tem que descobrir qual que é o problema. Mas qual que é a vantagem aqui do Google Chat? O Google Chat, você cria uma sala, tá vendo? Isso aqui é uma sala de aula, ele é integrado com o e-mail, tá? Ele é integrado com o e-mail, tanto é que se eu colocar aqui no e-mail aqui,
chat, aliás, salas, né? Eu clico aqui em salas, eu vou aqui, ó, distribuição de energia, né? Ele abre aqui, opa, abriu. Aí, ó, ele abre dentro do Gmail, né? Então, de certo modo, para comunicar é prático, você pode atachar aqui arquivos, né? Você pode colocar tarefas aqui, tá certo? Lembretes, então ele tem uma certa praticidade. E sempre lembrando que isso é avisado, né? Apita no seu celular ou no computador quando você integra o Windows com, né, com o seu usuário, tá certo? Então, de um certo modo, é prático. Você vê, quando vocês conversam comigo pelo Ava, eu não consigo responder, porque o e-mail que vem do Ava é um e-mail, aquela resposta automática, né? Então, você não consegue responder e não consegue saber o endereço do remetente, tá certo? Então, tem essa dificuldade, tá? Esse aqui é um ambiente que eu uso para... que eu estou até vendo que tem gente que já está vendo a aula, né? A gente consegue comunicar aqui também. Esse é o Google Documents, né? Você consegue visualizar quem está vendo nesse momento. Então, é uma forma até de acompanhar o aluno, né? Saber, o aluno está assistindo, não está assistindo, tá certo? Então, aqui você consegue também mandar um recado, né? Ou fazer um comentário, tá? Então, também tem uma capacidade boa. Não é assim, completo, 100% igual ao Word, né? Mas o Word tem tanta coisa também, tem, né? E você usa vamos dizer, uns 60%, 70% do Word, um usuário muito full, né? Muito necessário de Word, talvez usa 70%, 80%. Eu lembro quando era o Word 6, eu usava 99%, né? Hoje, se for me mostrar um Word, eu acho que eu uso uns 30% do que é o Word. O Word tem uma capacidade muito grande. Tá vendo? Ó, todos vocês que estão entrando aqui podem ver o documento aqui online. Eu estou vendo aqui vocês aqui, ó, né? As pessoas estão entrando. Tá certo? Se eu mudo o documento aqui, eu cometi um erro aqui, eu altero. Vocês sempre vão acessar um documento que está atualizado, né? Então, isso é uma vantagem, né? De sempre estar com um documento com corrigido, tá certo? Então, e quando no final do curso vocês podem baixar isso aqui, né? Não tem problema nenhum, isso aqui está aberto, certo? E fazer um apostilamento, se quiser. Então, tem essas vantagens aqui. E agora, né, a gente apresentado isso, apresentado aqui o nosso ambiente aqui de trabalho, vamos dizer, né? Eu preparei a apresentação da nossa aula aqui, tá certo? Isso aqui seria a nossa aula, nossa primeira aula, com uma introdução, o que é o sistema de distribuição de energia. Vocês estão aí, já é o 10º semestre de vocês, né? De alguns tem um pouco mais de 10 semestres, né? O nosso reitor, que foi colega meu, o Evandro, ele foi um dos caras de uma turma excepcional, que foi uma turma que formou com 4 semestres, ou com 8 semestres, né? Formou com 8 semestres como? Ele entrou num ano em que tinha tido greve no ano anterior. Então, vamos dizer, foi 92 que ele entrou. Então, quando ele entrou em 92, aquele ano teve 3 semestres, né? Então, na verdade, né, eu estou falando que ele fez em 8 semestres, na verdade, ele fez em 9 semestres, 4 anos e meio, que era possível naquela época, né? Você largava lá algumas disciplinas optativas, mas, na verdade, ele integralizou com 4 anos, porque teve um ano que teve 3 semestres, naquela época, quando tinha uma greve, um ano sim, um ano não. Então, você tinha essas situações, né? Mas a maioria de vocês, se tiver tudo em ordem, deve estar fazendo em 10 semestres, né? Ou seja, 5 anos. A minha época tinha Arimateia, né? Então, já era mais complicado, porque a Arimateia... Você tinha que ficar andando um pouquinho ali, patinar alguns semestres com ele, para depois continuar o curso. E aí que mostrava quando o cara era engenheiro mesmo, né? Porque é insistente, né? Reprovava 3, 4, 5, 6 semestres para Arimateia, já pegava todos os tickets do Arimateia, né? Não sei se tem algum aluno aí que ainda lembra desse professor, que já tem né? Já tem um tempo que ele já é falecido e já tem um tempo que ele já aposentou também, né? Que saiu aí. Então, ele virou uma figura lendária. Talvez muitos professores ainda que estão por aí falem dele, né?
Mas ainda tem Dorival, tem Laerte, né? Tem gente caindo de pescoço aí, né? Tinha Arnulfo, o Arnulfo também aposentou, tá certo? Então a turma ia da pesada ainda aí, né? Que tá lá, né? Mostrando ainda a base daquela engenharia do século passado, né? Literalmente, porque era, né? Não estou dizendo não estou sendo pejorativo, século passado. O século passado foi há pouco tempo atrás, né? Há 21 anos atrás, né? Bom, então vocês estão agora fazendo distribuição de energia. Então, a gente, antes de falar da distribuição de energia, tem que saber qual a finalidade, né? Qual é a finalidade? Então, você tem um sistema de geração de energia, você tem que pegar aquele sistema que gera energia e levar ao consumidor. Esse é o nosso objetivo fundamental na área de sistema de potência, é fazer esse milagre, né? Eu recomendo vocês assistirem aquele filme da guerra alguns não vão gostar, que é a Guerra das Correntes, né? Aquele filme é muito legal, tá certo? É um filme que fala lá por que se era vantajoso ou não a geração ficar longe do centro de consumo, né? Era um desafio. No início do século XX, ou até mesmo, né, quase no início, final do século XIX para o século XX, as estações de geração, elas eram a carvão, obviamente, né, tinham que produzir energia através da rotação de alguma, né, do movimento de motores e tal. Não, na verdade, não. No início eram baterias, né? Então, você tinha fontes com corrente contínua, e a corrente contínua, como tinha a perda muito alta em efeito Joule, você não podia levar a longa distância. Os cabos tinham que ser grossos por causa do efeito pelicular, né, do campo, né, que o campo joga, na corrente contínua, joga toda a carga para a superfície, e praticamente dentro do condutor você não está passando corrente, só fica passando pela superfície, pela pele do condutor, né, na corrente contínua. E aí, isso, além de ser caro, né, era arriscado, porque você tinha que colocar em cada bairro ali, tinha que colocar esses bancos de baterias para alimentar a necessidade aí do consumidor. Aí, quando vem a energia alternada, né, vem lá o Westinghouse, aquela turma toda, né, vão lá no Niágara, lá na fronteira do Canadá, mandar energia para Nova York, né, você imagina. Os caras, maluquice, né? Então, mas, o que eles aproveitavam? Aproveitavam o potencial infinito, né, vamos dizer assim, infinito, de uma queda d'água, né? Por que eu falo que é infinito? Porque a energia é a energia que vem do Sol, né? A energia que vem do Sol. Mas como é que a energia vem do Sol se é hidráulica, professor? É a energia que vem do Sol, porque o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico, quem proporciona para nós é o Sol, né? Se não é o Sol esquentando a Terra, a água e os ventos, né? E o sistema hidrológico não vai ter o processo convectivo, tá certo? Então, o Sol que faz essa capacidade, esse moto perpétuo, né? Por que perpétuo? Porque você vai ter a vida toda, vai viver, vai morrer, e o Sol vai continuar lá fazendo esse processo, né? Então, é um moto perpétuo, né? Se você imaginar o perpétuo é a sua vida, então aquilo vai sempre continuar, tá? E aí você consegue, então, né, levar por causa da corrente alternada, com fios muito menores, né, de diâmetro, você consegue levar energia ao consumidor, tá? Mas, é claro, mesmo devido a essa distância, você tem os desafios, né? Você tem a atenuação da energia por causa da distância muito, muito grande. Então, o que se faz é elevar a tensão, né? Aumenta o potencial, para que isso possa chegar a uma necessidade de tensão que o consumidor precisa, certo? Mas o consumidor precisa de uma tensão pequena, então eu posso elevar só um pouquinho, né, para percorrer, sei lá, não sei quantos quilômetros,
Só que aí vocês, né, como dizia o velho Arnulfo, vocês já são engenheiros, vocês já sabem como é que tem que raciocinar, tem que raciocinar como engenheiro, né? Então, vocês conhecem os efeitos da eletricidade, da atenuação do campo elétrico, né? De que os problemas que a energia tem para percorrer longas distâncias, né? Então, o desafio, você tem que elevar a tensão, né? Para que chegue no consumidor a energia, o potencial, a tensão necessária que ele precisa trabalhar. Então, ali, o que acontece? Você vai passar da geração, né? Deixa eu ver aqui. Você vai passar da geração para a transmissão, certo? E a transmissão é esse processo do transporte das torres de energia, do cabeamento, né? Do lançamento dos cabos elétricos. Lembrando que o Tesla, né, queria transmitir por rádio. Já pensou se a gente pudesse transmitir por rádio, né? Talvez até possa. A gente, quem sabe a gente consegue um dia, né, transmitir quando a eficiência a eficiência energética for tal que você consiga transmitir com em micro-ondas, né, canalizar bastante energia em micro-ondas e criar um método de transmissão de ponta a ponta, de visada direta, né, para transmitir energia. Tem ideias também de transmitir energia pelo espaço, né? Você tem a sua geração, um satélite ali captando toda a energia vindo da radiação solar. Ele transmitiria via micro-ondas para uma estação base, né? Seria um satélite geoestacionário. Deveria se evitar, né, ali o espaço aéreo, obviamente, tem que ser restrito, né? Você não pode passar nada ali por causa da alta intensidade né? O feixe de micro-ondas muito energético, né? Então você poderia transmitir. Seria uma forma no futuro também de geração e transmissão de energia. Mas a gente ainda vive no século, né? No que a gente aprendeu no século XX, que está valendo hoje. E aí, depois da transmissão, né? Você tem, depois que você trouxe toda a energia da geração para perto dos consumidores, você tem a distribuição, que é o nosso foco, né? Que a distribuição que é extremamente complexo, porque você tem a questão de ramificar toda a energia que veio da geração, né? É complexo, porque quando chega a distribuição, eu falo complexo não no sentido da dificuldade técnica, né? Mas a gente tem, além da dificuldade técnica, nós temos que atender o consumidor, né? Então, eu já tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? E uma das coisas que, quando eu fazia engenharia, era assim, ai, meu Deus, eu vou ter que falar com a pessoa, e aí o cara pede uma coisa para mim, de repente, vou querer mandar o cara para aquele lugar e tal, né? Eu tenho que saber relacionar com a pessoa, é difícil, né? Então, eu já sou uma pessoa meio fechada no relacionamento. Então, você imagina que você vai fazer um sistema de distribuição, e se você errar, quem vai reclamar é o consumidor, né? Quem vai reclamar também é a empresa que você trabalha, porque você não está prestando um bom serviço, tá certo? Então, a parte da técnica que você tem que aprender é sempre buscar o projeto que atenda ao consumidor e, ao mesmo tempo, não seja oneroso a quem você presta serviço, tá certo? Então, toda essa área, obviamente, da geração, a distribuição é melindrosa, mas a distribuição você está mais perto do povo, né? Está mais perto do povo. Quanto mais longe do povo, né, menos barulho, né? Quanto mais próximo do povo, mais barulho, certo? Muito bem. Então, os processos, olha só, esse diagrama mostra o quanto de processo que tem da geração até ao consumidor de tensão secundária, né? Então, os processos são, você tem a transformação da energia em energia elétrica, né?
Até o momento a gente só trabalha com isso, né, com a energia elétrica, ninguém aqui mexe com outro. Nossos equipamentos só funcionam à base da energia elétrica, dos elétrons estando circulando, né? Ninguém inventou, sei lá, né, como uma energia mística, né, que ainda não tem conhecimento aqui, que faz os aparelhos mexer, né, um ocus pocus, não tem. Então, o que a gente sabe fazer, o nosso ocus pocus é transformar eletricidade em várias coisas, em movimento, em calor, em frio, né? A gente consegue fazer essas coisas, tá? De lá tem que elevar uma subestação para elevar a tensão, né? Aí, depois que sai da subestação, tem um sistema de transmissão para levar até, você já de lá já pode tirar para alguns consumidores de alta tensão, né? Depois você vai para uma subestação abaixadora, né? Para você começar a pegar os consumidores de subtransmissão, né? Depois disso, você cai. Aí depois tem mais uma abaixadora, porque agora a tensão mais baixa ainda, né? Deixa eu ver, eu estou vendo aqui que eu acho que eu repliquei os quadradinhos, tá? Depois eu vou olhar, eu posso corrigir isso aqui, como eu falei para vocês, né? É dinâmica a coisa. Aí você tem uma subestação de distribuição, que vai levar para os consumidores de distribuição tensão de alta tensão, e depois volta o processo de novo para os consumidores de baixa tensão, que é a maioria dos clientes, né, que tem no sistema de energia, tá? É a maioria, mas não é os que pagam mais, tá, pessoal? É os que pagam mais, né? Não é os que pagam mais por cabeça, né? Vamos dizer assim, por cabeça, tá? Mas é o grosso do atendimento do sistema, tá certo? Até aqui eu não sei nem se eu estou sendo ouvido, porque eu não estou ouvindo respiração de ninguém, eu só estou ouvindo minha voz. Está todo mundo ouvindo ainda aí? Tá, estamos ouvindo sim, professor. Oba, então tá bom. Muito bem, a hora que você falar, opa, mas peraí, professor. Eu sou uma pessoa suscetível a... Não sou arrogante, não, viu? Alguém falar assim, professor, você está comendo bola aí? Fala, pode falar, viu? Porque a gente tá aberto a discussões, tá? Eu não sou arrogante, não. Só vou marcar você para sempre, para a hora que eu te ver, eu vou... Não, tô mentindo, tô brincando. Tô brincando. Né? Porque quando a gente é professor, a gente sobe meio que o salto fica meio alto, né? Tem uma certa arrogância, assim, né? Professor não erra, professor ele não tem erro, ele talvez ele cometa alguns deslizes, mas não erra, né? Então, não, qualquer coisa vocês falar aí, a gente volta aqui e explica, tá? Então, essa tabela é a tabela de tensões que a gente agora é padronizada, tá? E as que são existentes, porque no Brasil, quando começou a grande expansão da industrial brasileira, depois da Segunda Guerra, né, da década de 50, 60, foi uma loucura, né? Vinha fabricante da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tal, e cada um punha um padrão aqui no Brasil. Então, o Brasil tinha várias tensões não padronizadas, tá? Não padronizadas, e que existe até hoje, porque, como vocês sabem, é difícil, né? Você, depois de 30, 40, 50 anos, você tinha um sistema, uma planta muito grande, e depois ter que redefinir essa planta. Então, nós adotamos assim, que quando começou a ter a padronização, a partir daquela padronização, todo mundo, né, toda construção nova, empresa nova, né, indústria nova, usava o sistema padronizado. E as outras que não usavam, podiam, né, se quisesse, fazer a adoção do sistema padronizado. Mas como fica caro, ninguém quer gastar dinheiro, que é uma coisa que... né? Embora, às vezes, a própria distribuidora de energia força essa mudança, né? Com vários... às vezes, dando desconto, ou mesmo sendo mais contundente, né? E falando, não, aqui não vai passar mais essa energia, se você não colocar essa outra. Mas o que importa é que no Brasil ainda tem essas tensões. Tanto é que a gente tem linhas de transmissão de 750 kV. E hoje,
o padrão nosso é de 500 kV. Mas é estranho, né? Porque você tem linha de 640 kV de corrente contínua lá saindo de Itaipu. Né? Então, você até vê que, mesmo para padronização, né? Você tem ainda algumas exceções, tá certo? Então, a gente sabe que transmissão até 138 kV, né, é a tensão mínima para a transmissão, tá certo? Depois você tem a distribuição que vai de 138 também até os 127 volts, tá? Até os 127 volts. Então, a distribuição de baixa tensão no Brasil, de 127 até 380 volts, tá? Até 380 volts. Então, esse é o padrão nacional. A ideia no país era que se adotasse apenas os 127 volts, mas como vocês sabem, né, isso tem uma história, né, da questão do padrão, né? Houve uma briga aqui no Brasil de empresa que queria adotar o 220, 220 é perigoso, né? Tensão muito alta, não, vamos passar para 127. Mas 127 tem um problema aqui no Brasil se usa chuveiro elétrico, né? E tem outras cargas que você precisa de motor, o motor precisa de uma tensão, né, bifásica, trifásica e tal. Então, isso foi uma briga, né, naquela época, né? Chuveiro, vocês sabem, só uma curiosidade, vocês sabiam que eu tenho um cunhado que é inglês, quando ele veio aqui para o Brasil, ele ficou horrorizado de ver um chuveiro ligar na tomada. Falou assim, mas esses brasileiros são loucos, eles colocam eletricidade na água. Você imagina, os caras ficam, mas como é isso? Eletricidade na água. E eu falo, não, isso aqui já tem anos, né? Essa tecnologia nós domina. E o que ele achou mais incrível? Porque todo lugar que há gás, tem que esperar a água esquentar, né? Mas tem que esperar mesmo, você tem que regular e tal. Às vezes você leva 5 minutos no banheiro lá tentando arrumar a temperatura da água. E o que ele espantava é que quando ele ligava, ajustava lá a temperatura, né? Hoje em dia você tem aquele chuveirinho com eletrônico, né? Ele ajustava e já estava quente, né? Imagina, o inglês lá, todo sofisticado, viu a água, a eletricidade caindo dentro da água, né? Então, você vê que o Brasil ele tem umas coisas surpreendentes, tá certo? Então, o chuveiro é uma delas, tá? O chuveiro é uma delas. Bom, então esse é o quadro de tensões que hoje a gente utiliza, né? E os padrões. Você vê o 34 kV, o 13.8, né? Que é a distribuição primária, aquele que vem até o poste e depois passa pelo transformador, né? Então, toda a rede aérea de distribuição nas cidades, a maioria delas é em 13.8, às vezes você precisa do 34,5 por causa de alguns consumidores que necessitam altas tensões, tá certo? Tem um maquinário que precisa de altas tensões. E a parte da subtransmissão, você tem lugares aqui no Brasil que tem as distribuições, por exemplo, de zona rural, que você tem o 69 kV, monofásico, né? Então, são outras necessidades de ramificação da nossa malha, tá certo? Bom, e esse aqui, então, é um resumo, usando um diagrama unifilar, né, do que é o sistema total de distribuição, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, uma coisa importante na parte da transmissão é isso aqui, ser interligado, tá? É espantoso, mas interligar a energia é um mérito também do Brasil. Né? Se você vê lá nos Estados Unidos, eles têm muita dificuldade em fazer um sistema unificado. O Brasil é um dos países pioneiros, se não, talvez o pioneiro, no sistema de energia, sistema unificado de energia elétrica. Né? Praticamente, essa integração terminou há pouco tempo atrás, mas sempre quando tinha, né, novas usinas, né, o sistema era pensado nessa interligação. Nos Estados Unidos, tinha uma época, rapaz, você vê, na década de 70, né, quando a gente fala do baby boom, né, acho que foi até antes, né, nos Estados Unidos teve um apagão em Nova York, caiu uma subestação, né, e aí
houve um processo em cadeia, porque o sistema de interligação deles era muito, muito primário, né? Houve uma sobrecarga de um sistema no outro, e aí começou, né, aquela reação em cadeia de um desligar para salvar o sistema da sobrecarga. Então, olha só, e o Brasil não, tudo bem, nós tivemos alguns apagões aqui, também foi mais ou menos por causa disso, mas nos Estados Unidos, por causa da questão de você não ter os fornecedores serem, né, ter um mercado mais aberto de energia elétrica, então eles não interligavam, né, por causa do mercado aberto. Então, tem a Westinghouse distribuindo aqui, tem o pessoal da GE distribuindo, e não interligar porque, olha, aqui a gente não se... Cada um na sua, se você se der mal, você se deu mal, eu com a minha empresa, você com a sua empresa. Aqui, como o sistema era estatal, né, então tudo foi permitido ser interligado, tá certo? Então, a gente tem know-how, muito know-how disso, da questão do sistema interligado. Então, por isso que a gente tem aqui a transmissão, né? E aí, você parte para a distribuição. E aí, a complexidade da distribuição. A distribuição é melindrosa também, porque você tem os fluxos e contrafluxos de energia, né? Quando você tem um ramal aqui que dá problema, você tem outros que em efeito cascata, também se perdem, tá certo? Então, você pode também fazer essa malha também se comunicar, mas em geral, né? Em geral, o sistema é uma distribuição radial, né? Ele se espalha de um ponto e vai para todos os outros locais que você tem que atender, tá certo? Então, esse que basicamente resume ao sistema elétrico, né? Da geração até a distribuição. Então, aqui, ó, aqui é um resumo, né, da matriz de energia brasileira. Vocês devem estar cansados de ver isso aqui, mas eu peguei dados novos, tá? Isso aqui são dados novos. Então, nós temos 60% da nossa energia hidráulica, e já foi mais, hein? Já foi mais. Quer dizer, já foi mais, não no sentido... A participação dela foi maior, né? Não que a energia era maior antigamente, né? A energia é maior hoje, mas a participação da energia hídrica, né? Da energia hídrica, hidráulica, hídrica, ela é menor. Por quê? Porque agora entrou outros atores aí no sistema, né? A energia eólica, hoje, representa 8%, quase 9% da geração total do país. Até 15 anos atrás era, né, aquela coisa de Don Quixote, né? Que um moinho de vento, olha aí, né? Então era uma coisa de holandês isso aí, né? Ninguém imaginava que ia ter, você gerar hoje, com os parques que tem espalhado no Nordeste, 9% de energia eólica. O Mato Grosso, embora não tenha uma sazonalidade de vento, porque não está no mar, né? Quando você está no mar, o vento é certeza. Ou está indo da terra para o mar, ou do mar para a terra, não vai parar, né? Aqui em Mato Grosso nós estamos dentro. Tem alguns lugares que sempre tem uma constante de vento, mas não é nada comparável ao que você tem nas zonas costeiras. Então, é ali que o parque eólico, né, compensa ser instalado. Você poderia ter microcentrais eólicas? Você pode, né? É possível, mas tem a questão da sazonalidade, né? Você tem também biomassa, também desenvolveu muito no país, né? Depois das crises energéticas, né? Que se incentivou o consumo a queima de material, né? Como é que é? Não é fissional, é material para queima, né? Material resíduo, né? E tudo mais, né? Coisas biológicas, né? Não me falhou a palavra aí. Mas então você tem a parte de biomassa, gás natural. Isso aqui tudo no Brasil é recente. Você imagina, há 30 anos atrás, era quase que tudo vindo das hidrelétricas. Então, isso é importante, a matriz ser diversificada. Porque a gente viu que as crises hídricas que tiveram no país
deixou o país à mercê de ter só uma fonte básica de geração de energia. Então, o Brasil hoje melhora esse quadro, porque agora ele tem uma diversidade de fontes de energia, tá certo? Você tem aí o petróleo com 5,1, você vê que os Estados Unidos ele tinha uma dependência muito grande de petróleo, eles esgotaram todas as suas reservas, depois esgotaram a reserva dos outros, foram, né, pegaram todo o petróleo que tinha na Arábia Saudita, e eles estavam no final da década, da primeira década, né, do século XXI, né, dos anos 2000, eles estavam numa sinuca de bico. Só que eles conseguiram tirar, né, gás e material, né, de possível queima, né, daquela parte craqueada do subsolo, né, onde ficava aquele material betuminoso, que era difícil de explorar, você não conseguia separar aquele material. E eles conseguiram desenvolver a tecnologia e voltaram a ter independência, né, na questão da energia vinda dos materiais fósseis, né? Então, você vê que coisa é a questão da tecnologia. Se não fosse isso, provavelmente os Estados Unidos estavam numa situação muito complicada, fazendo mais guerras, obviamente, né, porque eu tenho que conseguir mais territórios para poder, né, atender a sua demanda de energia, tá certo? Mas ele né, conseguiu essa independência. Pode ser que agora ele tenha problema, porque vai assinar o Tratado de Paris, né? Eles vão assinar. E assinando o Tratado de Paris, eles têm que parar de queimar o petróleo, tá certo? E eles, então, vão ter que depender das outras fontes alternativas, né? Vamos ver. Quem sabe até lá o ITER está funcionando, né? O reator de fusão nuclear e salva a parada, né? Não só dele, mas de vários países. Aí a fotovoltaica aqui no Brasil é irrisório, né? É muito triste a gente ver que só temos 1,3% imagina Mato Grosso, que aí sim, né? Nós temos um resplendor de área ensolarada. Aqui nós temos sol, uma constância muito grande, poucos dias nublado, mas muito poucos dias nublado mesmo, Mato Grosso. Claro, temos os períodos de queimada, mas a gente não conta, né, a queimada como esse fator, né? A queimada é um processo antrópico, né? Então, a gente não conta. Mas, então, isso aí também é muito pouco explorado, devia ter, pelo menos, assim, tá em torno de 5% ou até 10%. A gente vê outros países que já estão numa margem muito grande, mas tem também as suas controvérsias, né? Energia fotovoltaica, né? Porque a energia fotovoltaica necessita de área e da bendita placa, né? E a placa, até o momento, fabricar as placas, ela consome, né? De um certo modo, poluente, porque você usa metais que não são, né, metais de fácil transformação, tá certo? E aí você vê, né, temos, aqui aparece a nuclear, imagina, 2 usinas nucleares, né, basicamente, né, a gente tem Angra 3 ali, mas só 1 e 2 que funciona, assim, mais ou menos, produz 1,1% da matriz energética. Eu, como físico, eu vou falar uma coisa para você, não como, sei lá, ecologista. Eu, por mim, tinha usina nuclear em todo o bairro de Cuiabá, entendeu? Porque é fantástico o que uma usina nuclear consegue fornecer pelo espaço que ele ocupa e pela quantidade de matéria que ele está trabalhando. Então, é absurdo, né? Uma disponibilidade de energia, né, inacreditável. 2 usinas hidrelétricas, 2 usinas nucleares lá no Rio de Janeiro produz 1,1% da necessidade do país, né? Imagina, então, se tivesse mais. Agora, claro, tem as consequências, né? A usina nuclear, perigo, né? O povo não trabalha direito, né? Explode aquilo ali, dá um maior problema e tal. Tem isso. Vamos esperar que, né, os reatores de fusão nuclear, né, que é com hidrogênio, né? Não é radioativo, a princípio não é muito radioativo, porque o hidrogênio, obviamente, vai gerar
elementos radioativos, como seria o deutério, né, que seria água pesada, ele gera um pouco de material radioativo. Mas são materiais que são rapidamente... A meia-vida é muito curta, né? Então, ou seja, o deutério rapidamente vai voltar a ser hidrogênio, vai liberar o nêutron e vai voltar a ser hidrogênio, tá certo? Então, a fusão nuclear é uma energia muito mais praticável ecologicamente, mas, no momento, impraticável tecnologicamente, tá certo? E aí o Brasil ainda importa, ou seja, vem gás de outros países, né, tal, importa 4,5% de energia. Então, essa aí é a cara da nossa matriz energética. É bom vocês saberem disso, porque esse é o futuro da engenharia, tá? Esses são os desafios da engenharia. Você tem o sistema hídrico, que tem as suas sazonalidades, né? Tem os seus problemas, também tem problemas ambientais. A gente fala que a energia é limpa, mas não é tão limpa assim, porque você tem que afogar uma determinada área, e aquela área, depois que afoga, tem vários problemas, né? Você tem a entrofização do rio, aquela matéria orgânica que fica debaixo ali, entendeu? Produz gás de efeito estufa, né? O pessoal fala, não, aqui, como é que vai produzir gás ali? É água. Não, produz o gás, mesma coisa, tá? E, então, mas, claro, na comparação, ainda é muito, né, se você pegar a comparação da pegada de carbono com a produção de energia, ela é muito, muito, muito limpa, né? Muito limpa. É a mais limpa de todas essas aqui. Até mesmo a eólica, né? A eólica talvez fique em segundo lugar, porque você imagina que o problema da eólica é a poluição visual e a poluição sonora, tá? Essas são os dois problemas, porque onde você bota um moinho daquele ali, paz, acabou. Ali tudo é desvalorizado, ninguém mora lá perto, entendeu? É uma catástrofe, né? Só holandês mesmo para morar perto daquilo ali. E aí você tem os outros recursos naturais, né, que você pode usar. Por exemplo, a queima da cana-de-açúcar. O pessoal diz, mas você está queimando cana-de-açúcar. Não, a cana-de-açúcar é uma planta fantástica. O carbono que você vai queimar, né, o que ela vai liberar na queima, praticamente é o carbono que ela vai ter que puxar de volta para desenvolver de novo, né, que ela é quase 100%. Né, a queima dela, o rendimento dela é a melhor planta para isso. É praticamente um pé de hidrocarboneto ali, né? Você tem um pé de combustível. É uma coisa fantástica a cana-de-açúcar. Não é igual ao milho, igual a beterraba, a batata, que eles querem fazer, né, álcool desse material. Não tem esse rendimento que tem a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar tem um rendimento fantástico, né? Mas, de qualquer forma, quando você produz aquecimento, tal, né? Fala, mas produz esse carbono, mas ela vai puxar outro carbono. Mas o carbono que ela produzir aqui pode ser jogado em outro lugar. Ela vai puxar um carbono de um lado, mas vai jogar carbono do outro. Você pode atrapalhar com isso, por exemplo, o ciclo hidrológico, né? Você tem chuvas que acontecem no local, e aí, como tem um aquecimento local muito grande, aquelas chuvas deixam de ser geradas ali, né? Tem outras coisas que podem acontecer devido ao aquecimento da biosfera aqui, né? A primeira camada da atmosfera, que é a parte mais sensível aos efeitos antrópicos, né? O efeito, né? Você me desculpa, eu vou ser franco com vocês, eu não sou muito ecológico, né? Eu sou um terrorista nessa área de... Não sou um bioterrorista, eu sou um técnico-terrorista. Por mim, asfaltava tudo, acabava com as árvores, entendeu? Consumia todos os recursos da terra, né? Mas se eu falar agora, isso aqui eu não posso pôr no YouTube. Se eu pôr no YouTube agora, eu vou ser cancelado. Então, eu tenho que ficar quieto, né? Tem que cortar essa parte. Tá certo? Mas eu acho que o ser humano tem que, né, sobreviver. Ele tem que dar um jeito de sobreviver. Se a gente for muito ecológico, a gente acaba vendo que o câncer da Terra é o próprio ser humano. Aí a gente não sobrevive, né? A gente se tira, né, se ausenta da equação, né? E aí salva o mundo. Tá certo? Mas não salva o ser humano. Então, o certo é a gente ter a maior eficiência no consumo de energia possível, tá certo? Porque todo mundo quer ar-condicionado,
todo mundo quer geladeira, todo mundo quer veículo para andar para um lado para o outro, entendeu? Todo mundo tem esse direito, só que o mundo só comporta 600 milhões de americanos. E nós somos hoje quanto? Nós estamos indo para 10 bilhões, e se nós vivêssemos como etíopes, o mundo suportaria até 50 bilhões de etíopes. 50 bilhões de etíopes ou 600 milhões de americanos. E todo mundo quer ser americano. Os chineses querem ser americano, né? São 1,5 bilhão para 2 bilhões. Os indianos querem ser americano, né? Quer viver igual eles, quer ter geladeira, todo mundo tem esse direito. O que a gente tem que fazer é melhorar a eficiência do consumo de energia, né? Nossos equipamentos têm que ter maior rendimento, né, para uma energia menor. Aí, então, para terminar, pessoal, eu não vou enrolar muito vocês aí, essa aula era para ser curta mesmo, né, que a gente tem que conversar ainda um pouco mais, né, discutir alguns outros assuntos aí do curso. Então, aí você tem aí nesse resumo as bacias hidrográficas, né, as bacias hidrográficas do país, e aqui você tem, né, marcada aqui no quadrinho, as 4 principais. Aqui tem maior utilização de energia, né, da energia hidráulica, da energia hídrica, né, eu falo hidráulica ou hídrica, né, é a bacia do Paraná, né, que é a junção da bacia da Platina e do Paraná, que a gente vê aqui Platina, mais ou menos essa parte aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, e Paraná, essa parte aqui que engloba o centro-oeste, a parte do sul do país. Então, por que ela é mais desenvolvida? Obviamente, porque os grandes centros ficam nessa região, né? Os grandes centros ficam nessa região, e como foi o início do desenvolvimento, né, industrial, foi muito mais forte nessa região, aconteceu desse sistema ser mais desenvolvido. Essa aí eu falei que é a última, acho que tem mais uma, tá, pessoal? Então, hoje, né, você tem a exploração aqui também da região aqui do Rio São Francisco, né, que atende os consumidores do Nordeste, e você tem da bacia do Rio Tocantins, que por um bom tempo atendeu as regiões circunvizinhas aqui do Norte, né, parte do Nordeste, Maranhão, e aqui no Mato Grosso, né? Então a gente foi muito dependente dessa parte aqui. Hoje, a bacia do Rio Amazonas, devido à situação geográfica da região, você tem a área de muita alagadiço, você não tem onde pôr torre, tá certo? Ela é a que tem maior potencial, mas não pode ser explorada. Você não pode... ela é praticamente uma planície, né? Você não tem diferenças de nível suficiente para você fazer, aí você faz lá a balbina, né? Pega a balbina lá e inunda um mundaréu de metros quadrados ali, você tem uma pequena altura, e o que nós queremos é energia potencial, né? O famoso E igual a MGH, né? E você tem pouco H, tem pouca altura, então não adianta nada. Né? Pode alagar o que for, que não adianta. Então, essa é a que tem um potencial hídrico, né? Não potencial hídrico. Se tiver potencial hídrico, tem que ter umas alturas ali, né? Para tirar energia. Energia, na verdade, para nós aqui, é energia potencial, tá, pessoal? A água é só vamos dizer aqui, o veículo, né? Que produz isso aí. Se fosse um rio de chumbo, o importante era ter altura, né? Seria até melhor se fosse um rio de chumbo, né? Porque a densidade do chumbo é maior, então mais energia cinética ia pegar, né? Mas, então, é uma bacia que dificilmente você vai conseguir explorar muito nesse sentido, tá certo? Hoje em dia, deixa eu ver se está na próxima aqui, né? O sistema de transmissão era mais essa parte do centro-oeste, né? Que você tinha lá Itaipu, você tinha... chama lá aquela usina muito famosa lá no Paraná, esqueci o nome agora, né? Oh, meu Deus, tá. Ninguém fala no chat, né? Eu estou falando aqui, tô achando que tem gente que já está até lanchando, né? Fala assim, deixa o professor falando aqui, eu vou lanchar, né?
Eu tô achando que eu tô falando sozinho aqui. Você é espírita aí. Fulano, você tá aí? Aí, minha mulher aqui que dá aula também tá assim, ó. Eu tô achando que... Vocês são espíritas. Vocês são espírita. Eu tô falando aqui, eu acho que tá só... Né? Mas tá bom, tá gravando, depois eu vou dar uma olhada. Viu? Pois é, pessoal. Então, você lembra como é que é o nome daquela usina hidrelétrica que fica lá entre Paraná e São Paulo? Como é que é o nome? Não é Três Gargantas, uma coisa assim, não? Três Gargantas, não sei, não, como é que chama, rapaz? Eu esqueci, né? Como é que se chamava aquela usina que ficava lá no Paraná? Uma vez eu fiz uma excursão. Da China. Não, Três Gargantas. Eu ia falar isso aí, Três Gargantas da China. Não, lá no Paraná. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês sabem, hein? Isso caiu no vestibular. Vocês sabem onde fica o Muro de Berlim? Quem sabe? Pois é. Caído? Caído no chão, né? Tem pergunta que é pegadinha. Fala assim, você sabe a cor do cavalo branco de Napoleão? O cara pensa ainda, mas não sabia que Napoleão tinha cavalo e tal. Então, mas essa não é aqui no Brasil. Ela fica na fronteira do Paraná. Oh, meu Deus. Tem uma universidade de engenharia muito famosa lá, rapaz, que todo mundo faz como é que fala? Aperfeiçoa lá nessa usina, esqueci o nome. Não é Três Lagoas, não, rapaz, eu esqueci. Mas eu vou falar para vocês. Você tem que saber essas usinas. Eu tenho 25 anos que eu estou desatualizado, mas vocês estão fresquinhos, né? Olha, o Dorival está desapontado conosco agora. É verdade. Porque ele deve falar, né? Fala, olha, com propriedade, fala com propriedade, né? E quero ver o cara não guardar tudo que ele enfia na cabeça do aluno. Então, deixa eu voltar aqui. Onde é que nós estávamos? Está aqui. Vamos lá. Onde estava? Está aqui. A aula está aqui. Tá. Bom, então, o sistema de transmissão é muito mais desenvolvido nessa região da bacia do Paraná, né? Onde teve bastante exploração dos potenciais hídricos. Então, você tem Cachoeira Dourada, você tem aquela Belo Monte é no norte. Você tem Cachoeira Dourada, tem... no próximo slide vai aparecer tudo, tá? Então, o sistema de transmissão, você tem que... a característica importante do nosso sistema de transmissão é que ele tem que operar interligado, porque é uma questão política nossa, tá? Ele tem que operar interligado. E isso aqui, né, com uma justificativa, é aumentar a confiabilidade, né? E essa interação, o intercâmbio de uma área, quando perde né? Você tem uma perda numa linha, você pode compensar com o sistema interligado. Então, aqui que vai mostrar, pessoal. Agora eu vou ver, quer ver? Aqui o mapinha, ó. Este mapinha aqui que é interessante. Esse mapinha aqui está atualizado, tá, pessoal? Esse mapinha aqui está atualizado. Este aqui são as principais linhas de transmissão do país. Esse mapa, você vai encontrar ele com várias versões na internet e que cada ano ele está aprimorado. Tem um mapa que essas linhas aqui, ó, ligando a Rio Branco, Manaus até Boa Vista, indo para Venezuela, essas linhas são extremamente recentes, tá? E aqui você tem na legenda aqui as tensões dessas linhas, tá certo? Então, é mais ou menos aqui, quer ver, ó? Paranapanema, Paraná Tietê, mas aqui não fala o nome das usinas, tá certo? Aqui, ó, São Francisco. Oi? Não é de Ilha Solteira? Ilha Solteira, meu Deus do céu, como é que fode esse nome? Ilha Solteira. Bravo. É porque depois que você casa, você esquece da Ilha Solteira. Ó a piadinha aí. Quem ri ganha meio ponto. Opa! Quem ri ganha meio ponto. O Rodrigo sabe que eu sou o rei das piadinhas infames lá na física. Agora você é o rei das piadinhas infames na engenharia, né? Você tem que aguentar agora. Muito bem. Bom, então, aqui esse mapa é muito interessante, que mostra, está atualizado e mostra como o sistema deu ficou mais robusto, cresceu, tá certo? Então, você tem aqui várias linhas de várias tensões interligando o sistema. É o sistema mais complexo que tem no Ocidente, tá, pessoal? No Ocidente, não é no mundo, não, no Ocidente, tá? Porque os russos também têm um sistema tão complexo quanto,
e eu nem tenho ideia de como é que é lá na China, nem tenho ideia, mas deve ser também, né, complexo. Eu não sei se eles jogam energia lá para o povo lá do interior, né, sem querer fazer alguma chacota com os chineses, mas eu sei que lá na Rússia, isso, eu acho que para rivalizar com os brasileiros nessa área, né, eu acho que são mesmo os russos. Eu não vou dizer os americanos, não, porque lá tem a questão política deles lá é diferente, mas os russos têm uma coisa mais ou menos igual, porque o sistema lá é interligado, é estatal, né, e a extensão territorial é enorme. Então, os únicos países que você vê assim é o Brasil e a Rússia. Você poderia falar a Índia, né? Índia agora, mas rapaz, a Índia é um lugar muito confuso. Então, eu acho que eles ficam queimando lá né? Eles têm lá, claro, o sistema hídrico deles de energia, mas eu acho que eles gostam mais de queimar gás que vem da Rússia, né? Então, mas os russos têm um sistema muito complexo, né? Então, vocês veem os livros mesmo, os livros que a gente usa de máquinas elétricas né, e geradores e tudo, os melhores são os livros provindo lá daquele pessoal, certo? Bom, então esse aí é a aranha, né? O mapa do sistema nacional de energia, né? É bonito isso aí. Olha, embora eu fiquei um tempo assim fora da engenharia, mas tem umas coisas assim na engenharia que me deixa assim satisfeito, né? Saber que o homem não tem limite. O homem não tem limite. A sobrevivência nossa depende desse ímpeto nosso de desbravar, né? Olha só, um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e totalmente interligado, né? Então, essas coisas a gente tem que deixar a gente eufórico mesmo. O engenheiro tem que ficar assim, sentar, olhar isso aqui, todo dia falar, meu Deus do céu, isso aqui, nós somos fantásticos, né? Nós somos fantásticos, né? Não é qualquer pessoa que peita um desafio desse, não, né? Então, os engenheiros, como dizia um físico, né? Um físico famoso aí, em algum lugar, ele colocou essa frase assim, que um físico sabe como funciona uma estrela, mas só um engenheiro pode construí-la, né? Então, essa frase é realmente marcante. Um físico pode entender como uma estrela funciona, mas só um engenheiro é capaz de construir, né? Muito bem. Quer dizer, aproxima-se até da divindade, né? Porque quem faz uma estrela, né, é um ser divino, né? Então, se o engenheiro consegue fazer uma estrela, é porque se aproxima do poder divino de construir, de fazer, né? Não é só entender. Então, engenharia é danada. Quando vocês escolheram esse curso, vocês escolheram com propriedade. Eu escolhi porque o Enem estava fácil. Eu escolhi porque engenharia eu vou ficar respeitado, né? Eu vou ser engenheiro e tal. Eu vou fazer engenharia porque vai dar dinheiro no futuro e tal. Não, vocês estão sendo engenheiro porque não é qualquer um que é engenheiro. Não é fácil. Ser engenheiro não é fácil. Não é só fazer cálculo ou, né, dimensionar alguma coisa ou outra. É tudo, é relacionar com as pessoas, é a responsabilidade com as pessoas. Então, é uma profissão de orgulho mesmo. Quem é engenheiro tem que ter orgulho. E vocês, como são quase engenheiros, né? Tem que ter muito orgulho disso, tá certo? Bom, pessoal, então, essa é a nossa primeira aula. Vocês notaram aqui, eu vou voltar aqui para o Classroom aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui no Classroom deixa eu olhar aqui, todos os tópicos, né? Deixa eu clicar aqui de novo no todos os tópicos. Aí voltar aqui, material de apoio. Não, está no mural. Aqui no mural, está aqui. Apresentação do curso. Então, vamos lá. Plano de curso, distribuição, né? Vai abrir aí, ó. Deixa eu ver. Eu estou offline? Tá não, professor, tá não. Alô?
Então não, né? Só ali que falou que está offline, peraí. Alô? É que apareceu, não foi possível visualizar porque você está offline. Ai, deixa eu ver aqui. Eu queria abrir. Ah, abriu. E fechou. Meu Deus. Vamos ver de novo, peraí. Agora ele vai abrir fácil. Aí, ó. Vocês estão vendo aí, né? Ó, o plano de curso, tá? Então, hoje, nós demos aqui esses 3 tópicos, a introdução, sistema de geração, sistema de transmissão. Na quarta-feira, nós vamos dar o sistema de distribuição, que já é mais longo, tá? E aí vai. A gente vai tentar seguir nessa sequência. Tá vendo que a gente só vai ter feriado no dia 21, né? Tiradentes. Que bom, quer dizer, só um dia que nós vamos perder, tá certo? Os dias que são ponto facultativo, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos postar a aula lá, vocês assistem quem quiser, quem não quiser, perde ali. Mas, terminando esses 3 tópicos aqui, ó, constituição do sistema zero e potência, fatores de tipo de carga, corrente admissível em linhas, vamos fazer uma revisão daqui um mês, exatamente, tá? Dos tópicos 1, 2, 3, e na segunda, né? E na quarta-feira, a gente faz uma avaliação. Essa é a nossa proposta. São 3 avaliações, ó. Na quarta-feira, na quarta-feira, dia 10 de março, depois, numa segunda-feira, dia 19 de abril, tá? E, por fim, no finalizar da noite, lá no Baixar das Cortinas, no dia 19 de maio, né? Nós vamos fazer a terceira avaliação. E quem tiver problema, perdeu ou foi muito mal e tal, faz uma PF que, embora lá eu falei que a gente vai fazer uma média e tal, mas essa PF nós vamos conversar ainda, tá? Ela pode ser uma substitutiva, ela pode ser pegando a média da nota que você está precisando, né? Vamos dizer que você ficou com a média 4, aí você precisa tirar 6 na PF, entendeu? Aí você vai com 5, fechou. Tá certo? Ou pode ser, você pode optar, não, professor, eu quero a nota da AV2, eu quero fazer ela de novo. Aí a PF vira a nota da AV2 ou da AV3 que você foi mal e substitui, e faz a média. Aí vai depender no nosso acordo, tá? A gente vai fazendo faz aí uma proposta e contraproposta, e aí a gente define essa PF. Como é que vai ser essas provas? Né? Essas provas é aí que é o dilema, né? Porque nós estamos num sistema não convencional. Então, a ideia é eu passar essa prova para vocês no horário da aula, tá? E aí vocês têm as 2 horas da aula para resolver e me devolver no sistema. Depois das 2 horas, fecha. Né? Não, vai ser entregue com atraso e eu vou dar a nota tirando os pontos do atraso. Ou seja, eu vou receber a prova, mas eu vou tirar ponto por atraso, tá certo? E se entregar no outro dia, aí ela, né, é um decaimento, né? Quanto mais horas demorar para entregar a nota, decai, né? Entregar no outro dia, a nota que estava valendo 8 já está valendo 3, tá certo? Então, essa é a proposta, tá certo? Passa a prova para vocês. Então, vamos ter que reservar esses dias, porque esse dia é dia de avaliação mesmo. Então, no dia 10 de março, no dia 19 de abril e no dia 17 de maio, nós vamos ter... 19 de maio, nós vamos ter as avaliações, tá certo? Eu vou, né? A avaliação cobra o conteúdo, em algumas partes aqui tem que fazer, né, algumas ponderações, umas contas aqui, né? À medida que a gente for desenvolvendo aqui, vai ter um questionário. E é isso, né? Nós temos que sair daqui bem, não podemos fazer igual o Dorival falava para mim, né? Que às vezes o professor faz com o aluno um pacto de mediocridade, né? A gente finge que está ensinando, e vocês fingem que estão aprendendo, né? Aí, se a gente faz um pacto de mediocridade, nós vamos formar engenheiros medíocres, né? E nós queremos brilhar, não queremos, né, fazer arroz com feijão, nós queremos ser os caras, tá certo? E é sendo os caras que a gente vai ter o retorno não só profissional, né, mas também
a apreciação dos colegas, né, dos pares, né, dos outros players aí da engenharia. Fala, oh, esse cara é bom, né, faz a sua propaganda, tá certo? Então, a gente quer, né, não queremos criar engenheiros medíocres. Então, quando a gente fazer essa prova, a gente tem que estar em mente que, ó, eu quero sair daqui bem, quero sair preparado. Eu tinha um colega, o Mohamed, né? O Mohamed, ele fez máquinas 2 vezes, não porque ele não tinha condição de passar, né? Ele tirou na primeira prova 7,5, na segunda prova 8, ele precisava tirar só um outro 7, né? Ou 6,5, e passava. Ele não passou, ele não fez porque ele falou assim, não, quero aprender bem, porque eu acho que, embora eu tirei nota boa, eu não aprendi, né? Eu acho que foi uma burrice que ele fez, mas ele quis, a intenção dele foi boa, né? Ele queria sair de lá bem, aprendendo. Foi burrice porque não é por aí que ele vai aprender, entendeu? Ele vai aprender, né? Pegando o livro, estudando e verificando. Não é o professor lá ficar cobrando dele a todo momento que ele vai aprender. Ele vai aprender com o empenho dele, tá certo? Então, por um lado, a burrice dele ter que querer fazer 2 vezes. Eu acho que é porque ele gostava também de conversar com o Dorival. Ele gostava mesmo. Ele tinha um papo com o Dorival ali que ele gamou no conceito da ideia do Dorival e ele quis fazer 2 semestres. Mas o importante é a motivação. Querer sair da engenharia muito bem, né? Com bom conhecimento, com diferencial, tá certo? É isso que vocês têm que procurar. Tá bom, pessoal? Já, ó, eu quando a aula era normal, eu só dava 1h30 de aula, eu não passava da 1h30, porque você tem que ter meia hora para descansar, levantar a bunda da cadeira, tomar uma água e tal, porque a engenharia, na época que a gente fazia, eu acho que na época de vocês também é assim, ela era período integral, né? De manhã, de tarde e de noite. Então, você não dá meia hora para o aluno levantar, beber uma água e ir no banheiro, sem atrapalhar, né, o aprendizado dele. Então, eu acho que eu sempre dou essa meia hora aí. Então, para mim, eu já dou como satisfeito essa aula, tá certo? Bom, eu gostaria que vocês, quando tiverem dúvida, estiverem estudando, entrassem em contato comigo, preferencialmente pelo chat e pelo e-mail. Mas aqui no Classroom, quando a gente posta aqui uma atividade, você também pode manifestar aqui pela atividade. Vocês têm aqui no moralzinho aqui, ó, o Jorge Faria postou um novo material, aula 1. Você pode chegar aqui e fazer um comentário, tá certo? Olha lá, já abriu um trem aqui. O que é? Tá marcando aqui, ó. Então, eu já coloco aqui um comentário aqui. E isso apita imediatamente no meu celular, tá? Como eu durmo pouco, é capaz de vocês me encontrar 2 ou 3 da manhã, online, e fazer uma pergunta, e eu, em 2, 3 minutos, responder para vocês, tá certo? Então, eu acho muito dinâmico, porque esses aplicativos que estão aqui na web funcionam também no celular, e você pode deixar o computador na sala, o celular sempre está do seu lado, na cabeceira da sua cama, você está lá trabalhando, né? Este é o novo normal, essa é a nova realidade da sociedade, né? Triste fim da sociedade, mas tá bom. Triste fim da sociedade, que não vai ser mais sociedade, né? A gente não se vê. É igual eu estou fazendo aqui, eu estou aqui no teatro, falando com a máquina aqui, né? Com o Black Mirror aqui, estou falando com o Black Mirror, né? Imaginando que há pessoas aí me escutando, tá certo? Mas é isso, tá, pessoal? Então, a gente se vê na quarta. Na quarta às 6 horas, né? Quarta, 6 horas, 6 da tarde. E aí vai ser uma meia horinha, depois eu apresento a aula vai dar uns 40 ou 50 minutos, tá certo? E aí vocês, na semana, porque como a gente não vai estar fazendo, não vai estar tendo essa disponibilidade de trocar informação, né? Na hora da aula, embora aqui também a gente não trocou muita, né? Mas vocês podem, durante a semana, ir fazendo pergunta, questionamento daquela aula que foi assíncrona, né? Foi gravada previamente, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que eu paro aqui, né? Deixa eu ver, parei aqui, agora eu devo voltar. Meu computador já está começando a ferver.
Embora o computador até bonzinho, mas você abre 2, 3 coisas, não... deixa eu ver aqui. Pronto, é isso aí. Certo, pessoal? Quem tem alguma dúvida a respeito da questão das provas? Todo mundo de acordo? Então, Diga, eu ia perguntar justamente isso daí. O senhor comentou que ia ser 3 provas, né? Primeiro, eu queria saber como que seriam essas provas. Tipo, elas seriam no AVA, seria no Google Doc? Como que... Essa prova vai pintar aqui no Classroom. Aí o pessoal deve estar falando, mas por que eu não uso o AVA? Porque é institucional e tal. Olha, o problema é o seguinte, o AVA vai dar problema. O AVA já está dando problema. Por quê? Porque o AVA usa os servidores do FMT. E agora todos os cursos foram obrigados a ofertar disciplina. Ano passado não foi assim, era né, opcional, tá? E agora não, agora todos foram obrigados a ofertar. Então, todas as disciplinas vão ter o AVA disponível. E o AVA não aguenta a quantidade de pessoas acesso simultâneo. Não aguenta. Eu sei porque eu vi lá como é que é o sistema de servidor, entendeu? Você bate o olho e você chora. Então, não é o parque de servidores do Google ou da Amazon ou da Azure da Microsoft, entendeu? Ou da Alibaba. Não é. São duas torrinhas de blades de Dell, de computador, entendeu? Que é possante, mas não para, vamos dizer, 500 ou 1000 usuários usando simultaneamente. Então, vai dar problema, você está entendendo? Eu estou usando esse sistema porque eu sei que nós vamos depois chiar, nós vamos ficar lá na fila lá da reitoria, lá, xingando o reitor porque o treino não funcionou, tá certo? Então, por isso que a gente está usando esse aqui. Se vocês acharem que tem outra plataforma também, nuvem, tipo, tem o Microsoft Teams, ou, deixa eu ver, tem outros aplicativos assim, para educacional também, que não sei se são tão versáteis, até porque eu pesquisei alguns, não achei, né? Esse aqui, eu já uso há muito tempo, tá? Então, fica fora do ar. Ano passado, ficou uma hora fora do ar. Entendeu? Ano passado, 1 hora fora do ar, para não mentir. Foi global, inclusive, foi no mundo, não foi só aqui no Brasil, tá certo? Então, ficou 1 hora fora do ar e foi das 7h30 às 8h30, tá certo? Então, só nesse horário. Então, a disponibilidade dele é 24 horas. Então, a prova a gente vai fazer... eu vou colocar um formulário aqui, vocês vão pegar o formulário, vão começar a fazer a prova, eu vou ficar as 2 horas vendo vocês como se fosse na sala de aula, vocês podem perguntar, professor, essa questão aqui fica assim, fica assado, como é que é? Aí eu falo, não, eu dou uma dica para ir para um lado, para o outro, como eu sempre fiz quando eu dava prova, entendeu? Eu não faço prova para judiar de ninguém, eu faço prova para testar o que vocês aprenderam, tá certo? É isso que vai ser. Então, não fique preocupados com a questão de prova, porque eu sei que vocês vão estudar, entendeu? O conhecimento que vocês têm vai ser o suficiente para fazer uma prova, tirar uma nota entre 7, 8, 6,5. Né? Eu não sou Dorival para dar aquelas provas de cofator, não, rapaz. Né? Quem tirou 4 vai para 7. Não esquenta com isso, não. Entendeu? Não vai ter isso. Eu sei, eu fui aluno de engenharia, pô, eu sei o que é. Eu sei como é que é o perrengue, entendeu? Então, fica tranquilo. E o senhor, professor Rodrigo, sabe como é que eu era o professor lá na física também. Eu não sou moedor de carne. Não. Né? Eu tento jogar. Então, eu tento jogar informação na cabeça de vocês. Vocês que têm que, né, assumir essa responsabilidade. Falar, não, eu vou aprender, né? O professor está disponível aí, está dando informação. Tá certo? Então, não vou judiar. Mas, claro que quem bancar o manso, né, não vai herdar a terra, não. Não adianta ser bíblico aqui que os mansos herdaram a terra. Não vai herdar, não. Tá? Pelo menos não agora, tá? Então, os mansos não vão herdar... os mansos não vão herdar a terra neste momento. Pode ser lá no Apocalipse, está próximo, né? Pode ser que está próximo. Mas não nesse momento, tá? Então, os mansos vão ter que ralar um pouquinho. Agora, vocês, eu tenho certeza que vocês são uma turma boa, que vai dar tudo certo.
Tá? Ô, professor, Então não fica aflito quanto isso. outra dúvida bem rápida aqui. No plano de ensino que o senhor postou, lá na parte 1.7 de avaliação, o senhor está dizendo aqui que o aluno será aprovado por média ponderada, aí tem 5, abre parênteses 7. Aí a média é 5 ou é 7? Eu fiquei em dúvida aí. Não, é 5, lá tá errado, depois eu vou corrigir, tá? É 5. É porque eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V do pessoal da Civil. Lá na Civil é 7, a média, né? Na engenharia é 5, tá? Foi o tal a maldita teclinha do Ctrl-C, Ctrl-V que regaça, tá? Mas mesmo assim, eu vou fazer aquela média, né, ponderada, né? Um terço. E aí, na PF, a gente pode, né, fazer aquele esquema que a gente falou. Ou vocês escolhem substituir uma prova, né, falar, eu fui mal dessa aqui. Essa aqui eu fui com 3, né? Ela que fez a minha nota cair. Vou substituir só ela, que aí eu estudo mais para ela. Ou fazer uma PF, e a PF vai cair, né, a mescla dos 3, das 3 provas, tá certo? E aí você tem que... Vai ser assim, se você ficou com a média 4, né, tem que tirar 6 para somar as duas, a média das 3 provas mais a PF, dá 5, tá? Aí vocês vão escolher, eu coloco ali, vocês, né, jogam a roleta e vê o que dá, tá bom? Então, vou deixar isso aí mais flexível. Beleza, só isso aí mesmo, professor. Obrigado. Ok? Tá, ok. E aí, pessoal, olha, eu tenho que sair com vocês para tomar uma cerveja, porque tá feia a coisa aqui, ninguém quer falar comigo, pô. É só bora, né? Rodrigão, nós já bebemos cerveja lá no vixe. lá, né, Rodrigão? Agora, pois é. Aí, então, eu acho que é foda nós tomar uma cerveja aí, ô gurizada. Vocês estão muito acanhados. Só bora. Ô, rapaz, nem fala. Vou tomar aqui um blister inteiro aqui de ivermectina, uma cloroquina aqui, uma vitamina D, e eu vou vazar. Já vai esterilizado. Vou pro bar tomar todo. Já vai esterilizado, né? Quando começar a vacina, eu vou pôr uma aqui na testa, outra aqui na orelha, entendeu? Fica blindado. Certo? Pessoal? Aí, o João Pedro também é outro aí, também, de tomador de cerveja também, lá da nossa terra. Então, pois é. Vamos marcar aí, sim, aí nós temos time, é isso aí. Né? É ali que nós resolvemos esses problemas de universidade, entendeu? Vai lá, toma uma cerveja ali, tá tudo resolvido. Tá certo? Então tá, pessoal, já é 7h30 aqui, tudo tranquilo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Olha, nós estamos com 12 alunos, que maravilha, tá? É 11, um só eu, rapaz. Então, não deixa de estar também na turma, né? Não deixa de estar na turma. Então, nós somos uma turma de 12, maravilha. Então tá, pessoal, agora eu vou dispor o vídeo lá no YouTube e também aqui, tá? Eu vou esperar só ele dar aquela formatada que tem que dar no codec, no vídeo, né? E aí ele já fica disponível, tá bom? Então, até quarta-feira, pessoal. Beleza, professor. E qualquer coisa, vocês podem falar no chat lá, tá? Beleza. Falou, professor. Boa noite. Beleza. Boa noite. Boa noite para vocês, tá? Boa noite. Boa noite, Falou. Boa noite. Falou, gente. Até mais, tá? Até, professor. Até mais. Até mais.